Olá, eu sou o Valber Viana. Vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. Do meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Super Lutas, é um entusiasta do mundo das apostas online, é o nosso palpitinho de ouro. E hoje nós vamos falar, claro, do UFC México com Brandon Moreno e Steve Erceg na luta principal. E o Melhores Apostas Super Lutas é uma moral da Stake, que está apoiando a nossa equipe, o nosso time, mais esse projeto. O link da Stake está aqui no comentário fixado. Vale a pena ir lá. Se você não tem o cadastro ainda, se cadastre por meio do nosso link, é bom demais. Mas, lembre-se sempre, é só uma diversão, é só entretenimento. Aposte com responsabilidade. A galera já está acostumada. Antes da gente trazer os destaques do card do UFC México, vamos ver como a gente se saiu na última edição do Melhores Apostas, quando a gente falou para o UFC Londres. Não foi lá o nosso dia, acertamos apenas uma aposta simples na vitória do Carlos Ulberg da decisão, mas bola para frente, foco no longo prazo. Vamos lá, vamos falar de UFC México. Brandon Moreno e Steve Erceg, lutando em casa, ex-campeão dos Moscas, busca segunda vitória consecutiva, enquanto o ex-desafiante ao título tenta espantar a sequência de 2 derrotas. Raul Rosas Jr. e Vince Morales, prodígio mexicano, tenta a 4ª vitória seguida, enquanto o norte-americano entra pressionado por 2 reveses. Davi Martinez e Simon Oliveira, em busca da primeira vitória do UFC, peso galo catarinense enfrenta a estreante da casa. Lupita Godinez e Júlia Polastri, após conquistar a primeira vitória no UFC, a peso palha brasileira tenta se aproximar do top 10 da categoria contra a atleta da casa. Christian Rodrigues e Melquisael Costa, pouco mais de um mês após finalizar André Fili, peso pena paraense mede força contra caçador de invictos. Na luta principal desse UFC México, um duelo entre o ex-campeão e o ex-desafiante ao título dos Moscas, que tentam novamente a oportunidade de lutar com o campeão Alexandre Pantoja, valendo o título. De um lado, o Brandon Moreno se recuperou de uma sequência não muito boa, com uma atuação impecável com o Amiral Base, e do outro, Steve Erceg, vem de 2 derrotas e tenta se reaproximar do pelotão da frente ali da categoria. E aí, Fernando Keller, com essas aspirações, quem leva melhor? Bom, Velber, como você falou bem, os dois com o mesmo objetivo, né? Voltar a enfrentar o Pantoja pelo título. Nessa corrida, acho que o Brandon Moreno está bem à frente. Se a gente olhar para o ranking, ele é o 2º colocado, o Steve Erceg é o 8º. Mas a gente sabe que dentro do peso mosca isso não quer dizer muita coisa, e essa luta pode mudar tudo, né? É um confronto direto ali entre 2 caras com o mesmo objetivo. O Brandon Moreno vem de uma vitória espetacular assim contra o Amiral Base. Muita gente, depois que o Brandon Moreno perde o cinturão para o Pantoja, numa luta apertadíssima, diga-se de passagem, o Pantoja venceu com méritos, mas assim, foi uma guerra, foi uma decisão dividida, podia ter ido para qualquer um dos lados, que bom que foi para o Pantoja, mas o Moreno saiu grande ainda daquela luta. Depois ele perde em casa, justamente na última edição do UFC México, para o Brandon Royval, e aí muita gente descarta o Brandon Moreno, falou: aqui acabou, não tem mais chance de ser campeão, 2 derrotas seguidas. Ele até embarca um pouquinho nessa onda, flerta ali com uma aposentadoria. Lembrando, o Brandon Moreno acabou de completar 31 anos. Está falando de um atleta vivendo seu auge físico, seu auge que mostrou na última luta estar vivendo ainda seu auge técnico, porque o que ele fez contra o Amiral Base foi uma aula de MMA. Ele pegou um cara que para muitos era o novo player ali, o novo cara para desbancar o Pantoja, que é o Amiral Base, que estava um tempão sem lutar, mas tinha muita expectativa no nome dele. E tirou para nada. O Brandon Moreno tirou o Amiral Base para absolutamente nada. Uma performance impecável que botou o Moreno de novo nessa conversa, mesmo se tratando de uma revanche, da gente estando cansado dessas revanches. O Brandon Moreno, na marra, está colocando o nome dele na discussão. O Steve Erceg é um caso curioso, né? Porque ele teve um começo no UFC bem interessante, né? Você estreia contra o David Vorak, que hoje é um atleta que não está mais no UFC, mas que pertenceu muito tempo ali ao top 15, chegou perto do top 10, vence. Aí pega o Nono, o Alessandro, que é uma boa segunda luta. É um atleta fora do ranking também. Vence bem, nocauteia brutalmente o Matt Schnell, que é um cara que já esteve top 5 ali da categoria, hoje em dia aposentado, já vivia uma decadência. Aí, por falta de opção, acaba ganhando uma disputa de cinturão quando não estava nem perto do top 5, faz uma guerra contra o Pantoja. Para muitos não, mas para alguns,
venceu aquela luta. Eu nem acho que seja o caso, acho que o Pantoja venceu de forma clara, mas foi uma guerra, e depois acaba sendo brutalmente nocauteado pelo Kai Kara-France. Então, assim, é um cara que, excluindo, é até difícil falar isso, mas excluindo a disputa de cinturão contra o Pantoja, que foi, mesmo sendo uma derrota, foi o momento alto dele na carreira, cara, eu não sei, eu acho que o Brandon Moreno tá em outro nível, assim. Lembrando que, assim, contra o Pantoja, os dois viveram guerras, decisões apertadas, derrotas. Mas se a gente pega fora do Alexandre Pantoja, acho que o Brandon Moreno está acostumado a enfrentar adversários de mais alto nível, derrotar adversários de mais alto nível. É um cara que já foi campeão, que já defendeu o título, que já perdeu o título, recuperou o título. É um cara que está acostumado a esse nível de pressão, vai estar lutando em casa. Então eu vejo muito favoritismo aqui pro Brandon Moreno. Acho que é um cara muito mais técnico, assim, muito mais refinado tecnicamente. O Stivertseg é um cara que, quando vai pra briga, que é o tipo de luta do Pantoja, né? O Pantoja é um cara que vai pra briga, então o Erceg se deu muito bem nisso. Ele é um cara que na briga ele sai muito bem. É um cara completo também, tem defesa de queda, tem um pouquinho de chão, tem um pouquinho de trocação. Não é excepcional em tudo. Eu acho que o Brandon Moreno é excepcional na trocação. Tem um dos boxes mais bonitos de se assistir dentro do UFC. Tem um jogo de finalizações forte também. Tem wrestling. Acho que também é um cara completo e mais refinado tecnicamente do que o Stivertseg, mais acostumado em atuar em alto nível, mais acostumado com lutas de 25 minutos. Então, posto tudo isso, sem contar com a altitude da cidade do México, eu concordo aqui com o favoritismo a favor do ex-campeão. Acho que o Brandon Moreno vence essa luta. Brandon Moreno, que venceu 3 das últimas 5 lutas e vem de vitória sobre Amiral Base em 2024. Conquistou 16 das 22 vitórias na via rápida, com 5 nocautes e 11 finalizações. Ele nunca foi nocauteado ou finalizado em 32 lutas profissionais. Stivertseg venceu 11 das últimas 13 lutas, mas vem de 2 derrotas seguidas. Conquistou 8 das 12 vitórias na via rápida, 2 nocautes e 6 finalizações. 3 das 5 lutas no UFC chegaram à decisão dos juízes. E o atleta mais jovem a estrear no UFC, o prodígio mexicano de apenas 20 anos, Raul Rosa Jr., é uma das estrelas desse UFC México. Está embalado com uma sequência de 3 vitórias e agora o El Niño Problema terá pela frente o experiente Vince Morales, que busca a primeira vitória nessa segunda passagem pelo UFC. Ô Keller, tem luta aqui ou o Vince Morales é presa fácil para o Raul Rosa Jr.? Bom, Velber, é um adversário acessível, mas acho que tem luta, assim, não dá para descartar completamente, que é um cara perigoso. O Raul Rosa Jr., a gente sabe, um prodígio de fato, né? Um cara que passou pelo Contender Series com 17 anos, estreia no UFC recém-completado 18 anos e já tem, aos 20, são 5 lutas na organização, indo para sua 6ª. Teve um choque ali, um choque de realidade bem cedo, que foi aquela derrota para o Christian Rodrigues em 2023, que acho que foi muito importante para ele, para entender que no UFC o negócio é diferente, nem tudo é festa. É natural que ele vá ter esses percalços. É um atleta muito jovem que ainda está longe do seu auge, tanto técnico quanto físico. A gente está falando de 20 anos, normalmente o auge de um atleta é 27, 28, 29, até 30 anos de idade. Então tem muita estrada pela frente o Raul Rosa Jr., mas começou muito bem, né? Já são 3 vitórias consecutivas, tem evoluído o seu jogo. Quando chegou no UFC era um cara muito cru, um cara muito dependente da luta agarrada, né? Tem um bom nível de wrestling, muita força física, muito por conta da idade também, ajuda bastante. Muita força física, bota para baixo, finaliza muito bem. Mas nas últimas lutas mostrou evoluções importantes, tanto na trocação, gosta muito de trabalhar na longa distância, chuta bastante, e também na questão do gás, né? Porque é um cara com muita força física, um cara que muito jovem, então muitas vezes se deixa levar pela energia local ali, pelo público, vai para cima com tudo, e aí passa no primeiro round, já dá aquela morrida no gás. Isso custou caro, inclusive contra o Christian Rodrigues, foi muito do que fez ele perder aquela luta, mas ele está vindo de uma vitória contra o Aoriqui Lane, numa luta de 15 minutos, né? Lá na esfera, na qual ele não brilhou tanto quanto em outras vitórias, mas mostrou capacidade de atuar em uma luta mais longa, que acho que isso é muito importante contra o Vince Morales, que assim, cara, segunda passagem no UFC, 2 derrotas em 2 lutas. Na primeira passagem foram 5 derrotas em 8 lutas, então é um cara muito mais lembrado por vender caro as derrotas do que propriamente por ganhar. É um adversário que não é fácil para ninguém, mas acaba sendo derrotado pela maioria, e é isso que eu vejo acontecer. Acho que ele vai entregar a luta para o Raul Rosa Jr., vai
entregar alguns desafios para o prodígio mexicano, mas eu vejo a vitória do Raul Rosas Jr. Acho que teremos Chihuihui no UFC México, aquela tradicional comemoração do Raul Rosas. Quanto ao Vince Morales, o que tem que ficar de olho? Primeiro que é um cara muito guerreiro, é um cara que não vende fácil. Como eu falei, de todas essas, nas 2 passagens, são 7 derrotas dele no UFC. Apenas uma foi na via rápida, que foi por chute na perna, né, contra o Chris Gutierrez. Fora isso, todas ele perdeu na decisão. É um cara que representa muito perigo nas finalizações frontais. Ele tem o triângulo de mão, principalmente, muito forte. E isso contra um grappler, um wrestler como é o Raul Rosas Jr. pode ser uma arma, porque quando o Raul Rosas Jr. eventualmente mergulhar num double leg, o Vince Morales fatalmente vai atacar aquele pescoço. Tem que ver como está a defesa de finalizações do Raul, de finalizações, desculpa. Mas, cara, dito isso, acho que o favoritismo aqui é claro. Tem toda a questão do hype, tem a questão de lutar em casa. O Rosas Jr. nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de pais mexicanos, então carrega a bandeira do México. Acho que a vitória está direcionada aqui a favor da jovem promessa, a favor do Raul Rosas Jr., mas sempre com atenção para esses perigos apresentados pelo Vince Morales. Raul Rosas Jr. venceu 4 de 5 lutas no UFC e vem de 3 vitórias seguidas. Ele conquistou 8 das 10 vitórias na via rápida, são 2 nocautes e 6 finalizações. 8 das 11 lutas da carreira duraram menos de um round e meio. Já Vince Morales perdeu as últimas 4 lutas que fez em 2 passagens no UFC. Conquistou 12 das 16 vitórias na via rápida, com 7 nocautes e 5 finalizações. 6 das 7 derrotas sofridas na organização ocorreram na decisão dos juízes. E vamos agora para o nosso momento stake, que é quando o Fernando Keller te indica aposta simples e múltipla para você faturar nesse UFC México. Então, vai que é sua, Fernando Keller! Vem que é minha, Velber Viana. Vamos lá, depois de um final de semana desastroso no UFC Londres, mas que faz parte. Teremos dias ruins, teremos dias bons. O foco é sempre estar bem no longo prazo, né? A gente vai tentar recuperar aqui no UFC México. A gente começa na luta principal. Brandon Moreno e Steve Erceg. O palpite aqui é que o Brandon Moreno vence em mais de um round e meio, pagando 1,56. Já analisamos aqui a luta, explicamos por que a superioridade do Brandon Moreno, na nossa opinião, mas também acho que o Steve Erceg é um cara que, apesar de estar vindo de um nocaute brutal, sofrido contra o Kai Kara-France, ele é um cara resistente, mostrou isso contra o Alexandre Pantoja. O Brandon Moreno é um cara que tem nocaute, mas não é um nocauteador de um golpe só, né? É um cara que vai construindo os nocautes, tem um boxe muito alinhado, vai acumulando dano nos adversários para nocautear. Eu acho que ele não derruba o Steve Erceg em menos de um round e meio, mas vence a luta. Portanto, Brandon Moreno vence acima de um round e meio, pagando 1,56 lá na stake. Aí a gente vai para a luta co-principal do UFC México, Manuel Torres e Drew Dober, luta de peso leve. Cara, isso aqui vai ser fogo de artifício, tá? Vai ser uma pancadaria, são 2 caras porradeiros mesmo, 2 caras que vão para sair na mão, e acho que tem tudo para durar menos de um round e meio. Vejo até vantagem para o Manuel Torres, acho que é um cara um pouquinho mais inteiro, um pouquinho mais jovem, mais no auge ali, menos dano acumulado do que o Drew Dober, mas eu não quero apostar em vencedor para essa luta, porque para mim é muito imprevisível, tudo pode acontecer quando dois caras estão dispostos a sair na mão a qualquer custo. Acho que essa luta dura menos de um round e meio, pagando 1,52. Esse é o meu palpite para a luta principal. Descendo mais um pouquinho ainda no card principal, cara, eu vou cometer uma ousadia aqui, que é apostar na vitória de Kelvin Gastelum. Isso mesmo, em 2025 eu apostarei na vitória de Kelvin Gastelum sobre Joe Pyfer, pagando 3,50, meus amigos. E é por isso que eu vou apostar, porque essa odd para mim tá muito desregulada, cara. Se a gente pega o retrospecto recente do Kelvin Gastelum, desde que ele voltou daquele ato, né, ele há praticamente 2 anos sem lutar, ele vence o Chris Curtis, que assim, com todo respeito, na minha opinião, o Chris Curtis é um lutador melhor do que o Joe Pyfer. Aí ele perde pro Sean Brady, finalizado com uma Kimura, e aí com todo respeito a gente viu o que o Sean Brady fez com o Leon Edwards semana passada. A gente está falando de níveis diferentes, numa categoria que realmente tem muita dificuldade de bater o peso. Contra o Daniel Rodrigues ele vence, tudo bem que era uma luta para ser disputada nos 77 quilos, e vai para os 84 na véspera ali, pela incapacidade do Kelvin Gastelum de bater o peso. Então ele tem uma vantagem de peso ali em relação ao Daniel Rodrigues, mas vence a luta. Enquanto, cara, o Joe Pyfer, sinceramente, tem muito poder de fogo nas mãos, é um wrestler
de mão pesada, né? Aquele casamento clássico de lutador, né? O cara que bota para baixo e bota a mão na cara, ou bota a mão na cara ainda em pé. Mas assim, quando subiu um pouquinho o nível de competição, que foi quando ele pegou o Jack Hermann, ele tomou um vareio da bola, decisão unânime clara a favor do sueco, nocauteou depois o Marc-André Barriot, nocauteou o Abdul Razak Al-Hassan, o Gerald Meerschaert. Mas, cara, acho que mesmo em 2025, mesmo estando muito longe do auge, o Kelvin Gastelum está no nível acima desses lutadores citados e no nível mais parecido ali com o Jack Hermann, que foi um lutador que o Joe Pyfer teve muita dificuldade. Então, sim, eu acho o Joe Pyfer superestimado e eu acho que o Kelvin Gastelum pode vencer essa luta numa odd de 3,50. Para mim é um absurdo aqui que a gente tem que aproveitar. Me estendi um pouco, então vamos ser breve aqui na próxima. Vitória de Ronaldo Rodrigues sobre Kevin Borges. Ronaldo Rodrigues é um cara que me impressionou nas 2 vezes que esteve no octógono, no UFC México do ano passado, e a outra luta já no segundo semestre de 2024, contra o Kevin Borges, um peruano nocauteador, mas é aquele tipo de lutador que, se não nocautear rápido, ele acaba sentindo a luta. Tem a questão da altitude da Cidade do México, que o Ronaldo Rodrigues está acostumado. Então, vitória de Ronaldo Rodrigues, pagando 1,61 para fechar as nossas apostas simples. Na múltipla, eu separei aqui 5 lutas. A gente começa com a vitória do Rafa Garcia sobre o já muito veterano Vink Pinchel. Acho que anos atrás teria jogo aqui. Hoje eu vejo o Rafa Garcia bem favorito, numa odd de 1,20 para começar a nossa múltipla. Lupita Godinez e Júlia Polast. Acho que essa luta chega na decisão dos juízes, pagando 1,18. São 2 atletas acostumados a irem para a decisão. A Lupita Godinez, principalmente, para mim é a favorita da luta e deve levar para uma luta de 3 rounds, 1,18. Vitória do Edgar Chaires contra o CJ Vergara. 2 caras bem irregulares, assim, com um estilo muito parecido, de altos e baixos, mas acho que o Edgar Chaires um pouquinho melhor, um pouquinho mais perto ali do auge, um pouquinho mais completo do que o Vergara. Vence essa luta pagando 1,34, assim como acho que o David Martinez vence o Simon Oliveira no card principal. O brasileiro, acho que tem uma missão muito difícil aqui contra o Martinez, que é um cria do Contender Series, que chega embalado, chega lutando em casa, teve uma performance espetacular no Contender, e o Simon ainda não entregou o nível que a gente espera dentro do UFC. Tá com a corda no pescoço ali. Acho que o Martinez tem tudo para vencer essa luta. E a gente fecha com a vitória, agora sim, do Raul Rosa Jr. A gente não citou ele na simples, porque não tem nada de muito valor para ele ali na aposta simples, mas na múltipla, a vitória dele pagando 1,20 tem muito valor aqui para fechar a nossa múltipla numa odd total de 2,85. Acho que tem potencial, velho. Bom, Fernando, antes de terminar, vou pedir a sua participação, tá? Vem com a gente, vem aqui nos comentários. Se você concorda com os nossos palpites, comenta aqui com a gente. Se não, dê o seu palpite, fica à vontade. Aqui é para todo mundo, tá? Vai lá no link da Stake, fique à vontade para confiar em alguns palpites, para dar outros, mas lembre-se, sempre é só uma diversão, tá? É só entretenimento, não vá achar que é investimento, não. Aposte com responsabilidade. Valeu!